E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para falar de um mouse voltado para MMO e MOBA. Esse daqui é o G600 da Logitech, é um dos mouses mais legais e mais completaços que eu já vi. Então chega de papo furado e vamos dar uma olhada nessa belezinha mais de perto. Então galera, já pela caixa aqui vocês devem perceber que ele já não é um mouse muito normal aí, né? Como vocês podem ver direto pelo layout aqui, ele é um mouse que tem tipo um numpad de um teclado do lado dele. Essa quantidade de botões aqui é extremamente útil para quem joga RPG ou MOBA, tá? Então tipo, quando a gente tem ali um char com muitas skills diferentes e tal, ou até mesmo para itens rápidos, inventário e tudo, né? Tipo, esse monte de botão faz muita diferença, tá? Então ele não é realmente aquele mouse que tu vai deixar na sala para tua mãe ou para tua avó usar, e aí elas vão chegar e perguntar assim: meu Deus, o que é isso? Tem um Transformer no lugar do meu mouse. Enfim, daí aqui na parte de cima a gente tem o logotipozinho da Logitech, obviamente, né? Como vocês já estão cansados de saber, se vocês acompanham o canal, quase tudo quanto é periférico da Logitech, eles não costumam fazer uma caixa das mais chamativas e cheia de coisas. Então, tipo, a gente olhando pela caixa, assim, de cara, nem dá pra dizer que ele é um mouse RGB, tá? Eles não colocaram nem o símbolozinho da paleta de cores. Então, é padrão da Logitech fazer algo com design assim um pouquinho mais simples. Eu acho que uma das coisas que mais faz falta nas caixas deles é o fato de que a gente não tem aquele velcro que pode abrir para o lado e assim a gente testar a pegada do mouse em alguma loja física antes de comprar ele. A grande maioria das fabricantes faz isso para a gente poder abrir a caixa e colocar isso. A Logitech até hoje eu não entendi o porquê de não fazerem, mas isso na verdade é só um pontinho básico ali, né, que não faz muita diferença no produto em si. Aqui na parte de trás da caixa, aí sim a gente consegue perceber que está se tratando aí de um mouse RGB, até porque ele nos coloca a paletinha de cores aqui em cima, né, com o símbolozinho de 16.8 milhões, e aqui a gente já encontra alguns aspectos de iluminação, que é o que a gente poderia configurar daí no Logitech Gaming Software, tá? Então galera, já com o mouse aqui fora da caixa, tá? A gente vê que dentro da caixa na verdade não acompanha muita coisa, né? Eu acredito que por se tratar de um mouse premium, né? Digamos assim, tipo um mouse muito... o modelo dos mais tops, eles poderiam ter mandado pelo menos um adesivinho ou alguma coisa assim. Mas a Logitech não é muito de fazer isso, né? Acredito, até hoje eu não peguei nenhum produto da Logitech que eles mandem um brindezinho, alguma coisa do tipo. Mas enfim, então o que a gente encontra aqui dentro da caixa é somente o guiazinho rápido mesmo, né? Nada demais. E aqui já a gente tem então o nosso mouse, tá? Um dos primeiros pontos que eu percebi ao pegar o mouse é que ele não se trata de um mouse leve, tá? Então, para quem procura um mouse leve, já antecipo aí que não é o que vocês estão procurando. Ele também não é um mouse pequeno, tá? Ele é um mouse bem grande e bem pesado. Ele tá pesando aí algo em torno de umas 130 gramas, diria eu, mais ou menos assim. Umas 130 gramas, vamos botar. E uma coisa bem interessante é que... vamos começar falando do cabo, na verdade, tá? O cabo me chamou bastante atenção pelo fato de que eu já fiz muitos reviews e unboxings de produtos da Logitech, principalmente mouses, e é muito difícil da gente encontrar cabo de nylon malha trançada da Logitech, e esse daqui tem, tá? Então eles deram uma caprichada no cabo, até porque a gente não tá falando de um produto barato, então é muito interessante que a gente tenha um cabo nesse aspecto aqui, porque a gente consegue cuidar de uma maneira melhor e dura mais, né? Então a gente tem aí um cabinho de 2 metros de nylon trançado, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a construção do mouse, tá? Na construção dele, então, a gente encontra aquele material que é tipo um plástico, na verdade é um plástico, né? É um plástico bem rígido e esse daqui é todo em preto fosco. Ele não tem basicamente nenhuma parte em preto vinílica, tá? A não ser essas bordinhas aqui que ficam na volta dos botões, mas é quase imperceptível, realmente é bem dificilzinho de ver. E no restante do mouse, então, ele é todo preto fosco, tá? Ele tem botões, além dessa enorme quantidade de botões aqui do lado, ele tem alguns botões, tipo, escondidos, digamos assim, tá? Então, quando a gente pega o mouse aqui, é um dos primeiros mouses que eu vejo que a gente tem uma pegada da qual a gente pode ficar com 3 dedos em cima dele, tá? Clique esquerdo, direito, e esse apoio aqui do lado também é um botão. Então, quando a gente aperta aqui, isso daqui também é um botão, tá? Tirando o fato de que no scroll dele a gente tem o scroll 4D, tá? Que é o famoso scroll 4 direções, então ele vai para cima, para baixo, esquerda e direita, tá? Esquerda e direita também são botões configuráveis no scroll do mouse, tá? Então, logo abaixo do scroll aqui a gente conta com 2 botõezinhos configuráveis, tá?
Para dar como dica, eu deixaria aqui um DPI para cima e um DPI para baixo, já que ele tem uma gigante opções de botões aqui do lado, né? Então dá para fazer e de configurar botão de sobra aí. E falando já nos botões, aqui do lado a gente encontra 12 botões configuráveis, tá? Então a gente tem 12 aqui, mais 2 aqui, mais 2 no scroll e mais um aqui e mais 2 principais. E mais o clique do scroll. Cara, esse botão pra caramba, na verdade tá me perdendo as contas aí, mas é botão pra caramba. Quanto ao sensor dele, a gente tem um sensor aí que nos possibilita uma velocidade máxima de até 4 metros por segundo, tá? E uma resolução que vai de 200 até 8200 dpi, tá? Resoluções altas geralmente aí é bem típico para quem gosta de jogar bastante MOBA e MMO, que tu tem que fazer movimentos rápidos, né, para ficar alterando algumas coisas aí durante o jogo. Mas nesse mouse aqui, cara, nesse mouse com essa quantidade de botão, acho que dificilmente tu vai ter que mexer em alguma coisa, porque tudo tu pode configurar nele. Todos esses botões aqui do lado dele, os de cima e de baixo, é tudo configurável, tá? Inclusive, eu vou agora ligar ele no Logitech Gaming Software e mostrar para vocês alguns aspectos dele de configuração e iluminação. Então, galera, já com o software aberto aqui, como vocês podem ver, ele já nos mostra de cara aqui o layout do mouse bem grande aqui, né? Nos especificando quais são todos os botões configuráveis do mouse, né? Então aqui ele nos destaca os botões principais com aquele botãozinho que fica na direita meio que escondido, né? Os dois que estão abaixo do scroll, o scroll e todos os nossos botões laterais aqui, tá? E aqui ele também nos mostra a memória integrada do mouse. Que, por exemplo, aqui, ó, utilizar perfis guardados no rato. Rato. Mas enfim, aqui a gente pode selecionar os perfis que estão gravados dentro da memória interna do mouse, ou a gente pode utilizar os perfis guardados no computador. Então aqui a gente seleciona onde a gente vai querer gravar e onde a gente vai pegar os perfis gravados, tanto no mouse quanto no PC, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar gravados no mouse, né, por exemplo. Então aqui é onde eu tenho as minhas abas de configuração. Na primeira tem essa casinha aqui, que é onde a gente tem essa opção, que é onde está selecionado. Eu vou ir para a segunda aqui então. Na segunda abinha é onde a gente tem as nossas opções de configuração de teclas, tá? Vocês podem ver que a gente tem tecla pra caramba aqui e ele já nos mostra de cara os dois layouts do mouse, né? Um dele de lado e o outro aqui no layoutzinho de cima, tá? Como vocês podem ver, as teclas que tem do lado dele já vêm pré-configuradas com os números, né, do teclado numérico padrão, mas a gente pode configurar cada uma com uma configuração diferente, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui na primeira e colocar, por exemplo, um editar, vocês podem ver que eu tenho várias opções aqui, né? Eu tenho opções de batimento de tecla, que ele fala que nada mais é do que o pressionamento de uma tecla que eu posso atribuir a esse clique do mouse. Então aqui eu tenho várias opções de tecla que na verdade são funções pré-definidas, tá? Que eu posso configurar ali, e depois eu tenho as funções do mouse, do próprio mouse, que eu posso definir ou alterar as teclas para as quais eles vão ser atribuídas, tá? Cada uma delas eu posso fazer isso. Se eu, por exemplo, botar nessa daqui, eu posso colocar o editar ali, ele vai me dar as mesmas opções. E caso eu queira, por exemplo, utilizar somente algumas teclas aqui do lado dele, né, já que muitas das vezes pode acabar atrapalhando o pessoal até que se acostume, eu posso desativar algumas delas que eu não queira usar e deixar ativadas somente algumas. Então aqui em cima vocês podem ver que já tem botão pra caramba, né? Então aqui logo abaixo das opções de botões vocês podem ver que a gente tem uma barrinha que desliza pro lado. Então a gente tem o normal e o mudança, tá? Inclusive esse botão mudança, ele já tá atribuído nesse meu botão do lado direito aqui, que é aquele botão que eu falei pra vocês que ele é meio escondido. E esse botão, ele serve mais ou menos como o botão sniper, que é o botão que a gente segura ele por um período e ele vai trocar as configurações que a gente selecionar na tecla de mudança. Por exemplo, no caso do sniper, a gente, por exemplo, configurava o mouse no DPI padrão de 800, mas quando a gente ficasse segurando o botão sniper, ia baixar automaticamente aí para 200, só por um momento de mudança, né? Como ele já diz ali, uma coisa momentânea. Então vocês podem ver que eu até vou especificar aqui melhor para vocês. Se eu ficar segurando essa tecla aqui, ele troca direto ali no software, ó. Eu fico segurando ela e ela troca para o modo mudança. Aí no modo mudança eu escolho quais são as teclas que eu quero que sejam trocadas, ou o DPI que eu quero que seja baixado, aumentado. Enfim, eu posso trocar todas as teclas diretamente aqui, ó. E aí, enquanto eu segurar o botão de mudança, ela vai fazer a troca das teclas para o modo mudança, né? Inclusive, o botão para qual eu posso atribuir a troca para o modo normal para mudança, eu posso tirar dessa tecla e botar em qualquer outro, tá? Aqui embaixo é onde a gente encontra os nossos modos. Vocês podem ver
que ele já está pré-configurado que cada modo vai ficar numa cor diferente e ele já troca em tempo real. Então, no meu primeiro modo aqui, ele está nas cores RGB, então acho que vocês conseguem visualizar aí as cores RGB sendo alternadas e ele já troca em tempo real. Por exemplo, se eu trocar para o segundo modo, ele já fica com tudo branco e no terceiro modo aqui com tudo verde e pulsando, tá? Eu posso atribuir diferentes configurações para esses meus 3 modos aqui, né? E aí é como se fossem perfis, aí depois eu consigo identificar eles pela cor. Isso aqui até a gente vai conseguir ver depois e alterar essas cores na aba de iluminação, tá? Então aqui na terceira aba é onde a gente encontra as nossas definições do cursor, que seria nada mais do que a sensibilidade de DPI do mouse. Então aqui eu posso configurar até quantas opções de níveis eu quero colocar. Nesse caso aqui, o máximo que eu posso colocar nesse mouse são 4 opções de nível de DPI. E aí eu posso, vocês podem ver, mexer a barrinha aqui que vai do 200 até o 8200, tá? E aí então eu posso selecionar aqui qual o DPI que eu vou querer no meu mouse ali nos níveis dele. Inclusive eu tenho aqui o atribuir Shift, tá? O Shift, ele é tipo aquele modo que eu falei pra vocês no modo mudança, que ele vai trocar enquanto eu ficar segurando ali, tá? Então, logo aqui embaixo das minhas configurações de DPI aqui, eu tenho a minha taxa de relatório que vai de 125 até 1000. E é bastante interessante que ele tem várias opções de polling rate aqui, né? Vai 125, 142, 166, 200, 250, 333 e 500. Então, para quem não gosta, por exemplo, de utilizar o mouse num polling rate de 1000, dá para selecionar várias outras opções aqui, porque ele tem uma gama bem grande aqui pra gente poder alterar. Eu particularmente gosto de deixar em 1000, então aqui nesse caso, enquanto eu mexo aqui, eu vou deixar em 1000 para mostrar para vocês. Aqui, novamente, ele nos ressalta a seleção de modo, só que nesse caso aqui eu posso trocar o modo e aí ele já troca ali os meus níveis de DPI. Então nesse caso aqui vamos supor que está branquinho aqui e eu tenho somente um nível de DPI. Claro que eu posso, por exemplo, botar 2 níveis de DPI no modo branco, 3 níveis de DPI, por exemplo, no modo RGB ali e, sei lá, 1 nível de DPI no modo verde aqui. Daí ele me deixa somente com os modos que eu quiser deixar no meu perfil, digamos assim, né? E na minha quarta e última aba é onde eu encontro as minhas definições de iluminação. Então aqui, se eu ativar aqui, eu tenho o efeito luminoso, tá? Que nesse caso eu tenho somente 2 efeitos, né? Eles poderiam ter colocado um pouquinho mais, mas nesse caso a gente tem somente 2 efeitos na cor sólida. Então na cor sólida aqui eu tenho o efeito de luz pulsante, que eu posso aumentar ou diminuir a velocidade com que essa luz vai pulsar no mouse. Vocês podem ver que no mínimo ela realmente fica muito lenta, ela tipo quase não dá pra ver esse movimento sendo feito. E aí na última velocidade ela fica bem rapidinha, a gente consegue ver o movimento de pulsação de cor bem tranquilo. Depois aqui eu tenho então o ciclo de iluminação, que ele vai trocando entre todas as cores da paleta RGB do mouse, tá? Se eu quiser eu também posso desativar o efeito luminoso e deixar somente a cor sólida, que daí eu seleciono a cor sólida nessa paletinha aqui. Inclusive eu posso colocar aqui embaixo a numeração da cor, caso eu saiba, né, a numeração da cor RGB, e eu coloco aqui, e logo abaixo é onde eu tenho a minha opção de luminosidade, né, o nível de luminosidade da minha cor ali na luminância do mouse, tá? Lembrando que aqui onde eu vejo esse quadradinho com selecionar modo é onde ele vai ficar atribuído para cada modo das minhas outras funções, como eu já tinha mostrado lá para vocês antes. Por exemplo, se eu trocar essa corzinha aqui para azul, por exemplo, eu vou botar um azul aqui, botei um azul aqui, tá? E aí se eu voltar para cá, vocês podem ver que o azul ficou salvo aqui e o azul também ficou salvo aqui. Porque isso funciona como se fosse um perfil do mouse, o perfil do qual eu vou identificar olhando para a cor da qual está acesa no meu mouse. Daí eu consigo ver qual o perfil que está selecionado no meu mouse ali, somente olhando pela corzinha dele. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, deixem um joinha ali embaixo também. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, pode deixar ali embaixo nos comentários que eu respondo quanto antes. Então é isso, valeu e até a próxima!